E hoje foi um dia de montanha-russa, literalmente, para as negociações dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Eu falo dos grãos porque tanto soja quanto milho e o próprio trigo tiveram essas oscilações, essa volatilidade toda, à medida que saía uma notícia nova, uma informação desencontrada, enfim, uma questão a ser discutida, o mercado corria para um lado, corria para o outro. No final das contas, a soja acabou com alta, até expressiva. A gente acabou encerrando aí com 30 pontos de alta nos primeiros vencimentos, março acima dos US$ 17, o maio bem pertinho dos 16,90. Enfim, vamos perguntar para quem entende se de fato deu para entender esse mercado. Ginaldo de Souza, meu amigo, seja bem-vindo, meu caro. Que mercado hoje, hein, Ginaldo? Hoje foi a samba do Crioulo doido. É verdade. Do começo ao fim, né? Começou Foi ainda algo, no noturno, hoje foi né? algo. Aliás, não só hoje, ontem também nós tivemos um mercado louco, mas começou ontem à noite a história, porque o trigo que vinha de limites de altas consecutivos, 6 limites, ontem à noite ele abriu caindo. Quando ele abriu caindo, pegou todo mundo de calça curta. A soja que deveria acompanhar e o milho também começou a cair. E aí o trigo ontem à noite já fez as loucuras e veio para amanhã. Amanhã de hoje nós amanhecemos o dia com o mercado misto, o mercado, vamos dizer, pulando de lá para cá e daqui para lá, uma loucura total. E a soja que ficou apática à noite, testou aí os 16,50, voltou a se movimentar, foi a 16,96, caiu para 16,70, voltou a subir de novo, foi a 17 e pouco, 17,06, e aí cedeu um pouquinho no final. Mas a verdade é que foi uma montanha russa no dia de hoje, para literalmente falando dos russos, que as notícias hoje foram notícias que tiveram pesos em cima. Cada notícia que saía era uma modificação no preço das commodities, principalmente do trigo, e influenciou a soja, sem dúvida nenhuma. Quando a Rússia anunciou que se fechassem as importações aos produtos russos, principalmente de petróleo e gás, o que ele fez? Ele disse que fecharia literalmente o gasoduto para a Alemanha, ou seja, a Europa ficaria sem gás, ficaria desabrigada. Então, isso teve um peso importantíssimo. Depois saiu a notícia da Ucrânia, dizendo que em 24 horas estaria preparada para iniciar as exportações de grãos. Aí entrava milho, trigo, cevada e outros produtos. Tudo isso aí, quando ela anunciou isso aí, o mercado caiu. Quando viram, poxa vida, mas por onde ela vai embarcar? De onde? Como é que ela vai tirar o produto das lavouras, dos armazéns? De que jeito? Não tem. Aí o mercado voltou a subir. Então, tem todas essas notícias aí que pesaram também no mercado, notícias até desencontradas. Em determinado momento, o mercado verificou que não era bem assim, não teria possibilidade de fazer isso. Então, foi uma loucura, Alex, o dia de hoje. Pois é, haja coração para seguir esse mercado aí, hein, Ginaldo? Mas olhando para o que aconteceu hoje, o que a gente entende desse mercado e quais são, olhando para a soja, basicamente, que é o nosso foco aqui, quais são as atenções que a gente tem que tomar a partir de agora, Ginaldo? Bem, meu caro, você veja o seguinte: hoje negociou soja de novo na faixa de 206, 208 para pagamento mais próximo aí no Porto Paranaguá, negociou milho entre 110 e 112 também no Porto Paranaguá. Então, eu diria o seguinte, que os preços estão muito bons, porém estão muito voláteis. As variações pode ser de 5, 6 reais, 7 reais no saco de soja por dia, para mais, para menos. Então, o produtor brasileiro tem que olhar
e, naturalmente, ver o que ele tem que fazer, o que ele precisa para cumprir, para honrar os seus compromissos. Mas a verdade é que, com os estoques baixos que nós vamos ter aqui, e os estoques baixos também nos Estados Unidos, a tendência de preços para o futuro não é de preço baixo. Os preços podem ceder agora, mas lá na frente você tem uma grande probabilidade dos preços voltarem para essa faixa aí dos 17 até um pouco mais. Agora, sinal de venda desses 17, 17,10, sinal de venda, Alex. Ô, Ginaldo, amanhã tem relatório do USDA. Esse relatório deve trazer alguma novidade, alguma coisa que possa mexer com o mercado? Olha, o relatório do USA de amanhã, na minha opinião, não vai servir para nada. Ah, Ele é? vai valer alguma coisa durante 15, 30 minutos, e o resto não vai valer, porque todo mundo já sabe que os americanos não têm estoque de soja. Os brasileiros, nós brasileiros, vamos ficar com estoques pequenos, muito pequenos, porque a safra, em que pese, que está melhorando, o Paraná, por exemplo, hoje o DERAL atualizou as condições de lavouras, vamos dizer, de soja, boas, ruins, elas estavam em 32, melhorou, foi para ela estava em 32, foi para 26, então tem uma série de fatores. Imaginamos nós que a soja do Rio Grande do Sul também, o Instituto deve alterar também, melhorar as condições de lavouras, tudo isso, mas isso não é o suficiente para reabastecer, vamos chamar assim, o oleoduto. Então, isso é naturalmente uma boa notícia de que a safra poderá não ser tão pequena como alguns estão falando, mas a verdade é que nós não vamos ter estoque de passagem. Os americanos não vão ter estoque de passagem. Então, o relatório de amanhã deve mostrar um estoque. O USA vai maquiar aqui, ali, ajustar, e deve deixar um estoque aí, vamos dizer, de 150, 200 milhões de bushels, mas a verdade é que esse relatório vai servir apenas para meia hora. Depois o pessoal vai olhar o que está realmente. E a continuidade da guerra, imagina você o seguinte, a Ucrânia que produz aí 60 e tantos milhões de toneladas de grãos, entre trigo, milho e outros, não tiver como plantar. O que vai acontecer? O mundo vai começar a ter cada vez mais necessidade de alimentos, de proteínas e etc. Então, tudo isso está passando pela cabeça dos traders, dos players, dos dirigentes de multinacionais, e poderá acontecer algo muito sério na frente. E esse algo muito sério é países não plantar. O Brasil mesmo, se não tiver as condições ideais para plantar, vamos dizer, sua safra, nós vamos fazer uma safra com tecnologia baixa, muito provavelmente, Você está na minha falando, opinião, vai acontecer. você tá falando O da produtor não dificuldade vai dos, deixar você está falando da dificuldade dos fertilizantes, né? De se comprar o fertilizantes. produtor não vai deixar de plantar a área que ele tem, talvez vai colocar menor tecnologia, e aí a safra poderia não ser uma safra tão cheia, mesmo que o tempo ajudasse, e aí vai. Então, nós temos aí um complexo de coisas que podem ainda acontecer. Alex, respondendo a tua pergunta, nesse exato momento, você tem que ajustar dia a dia. Não dá para você dizer aqui, eu vou por aqui, esse é o caminho, porque você pode estar 100% errado, pode estar também 100% certo, mas eu prefiro fazer o dia a dia para ir ajustando as coisas, não tomar decisões muito longas, e de longo prazo que venham talvez afetar o presente e você não ter como corrigir. Tem que tomar cuidado. Ô, Ginaldo, só entendendo essa movimentação lá em Chicago. Trigo caiu muito, soja até que encerrou de forma interessante aí com 20, 30 pontos de alta. 30 centavos de alta no maio. O que aconteceu aí?
teve uma troca de papéis aí, Reginaldo? Sim. Quando o trigo saiu do limite de alta à noite, que ele começou a se movimentar, deu assim um certo fôlego. Porque veja o seguinte, eu vou falar um número para você que você vai dizer assim, meu Deus do céu. Semana passada nós estávamos com trigo a $8,5. E o trigo foi a $13,5. Olha só, vamos falar de Em uma uma semana. semana, né? Né? Uma semana, né? Uma semana. Então, gente, não é fácil. Ele foi aumentando de limite, o limite hoje foi 130. Ele chegou a bater de alta e depois caiu, bateu o limite de baixa. Olha só, nós estamos falando de $2 e pouco num dia de variação. Isso deixou, mas foi uma tranquilidade, porque alguns players que estavam na posição de trigo vendidos, né, e os fundos estavam vendidos em algumas posições, os fundos estão muito bem comprados em soja, farelo, óleo e milho, mas em trigo eles não estavam comprados e tinha alguns fundos até vendidos, estavam short na posição. Esses caras, quando viram, sentiram o alívio, não, eu já comprei o meu trigo, já saí do meu prejuízo. Ele começou a mexer os pauzinhos e disse, não, eu vou para a soja, que a soja está mais segura. E foi para a soja. Foi aí onde os preços levantaram, depois caíram com as notícias que aconteceram durante o dia, mas fechou positivamente por causa, naturalmente, dessa turma que migrou do trigo para a soja. Foi isso que aconteceu, Alex. Muito bom. Ô, Ginaldo, e quando você fala dos preços no Brasil, preços sendo praticados 206 a 208, com bons volumes de negócios ou o vendedor ainda está reticente em O participar? negócio é um negócio bons volumes de entre 206 e 208, mais para negócios mais próximos. Claro que se fosse vender lá para frente, teria mais preço. E o milho também saiu nessa faixa de 110 a 112, coisa que a gente não via há muito tempo. A maioria do mercado estava aí com 105, 106, e hoje negociou também volumes nessa faixa. Então, quem quis vender hoje teve a oportunidade de vender, Alex. Tinha gente disposta a comprar esses preços? Ah, tinha gente disposta, pagando esses preços, sem dúvida nenhuma. O pessoal Mesmo. se sentiu talvez aliviado, porque tinha muita gente também aqui no Brasil, Alex, e assim como no resto do mundo, eu imagino que estavam ou estão ainda no squeeze, ou seja, no aperto. Essa gente se sentiu aliviado de um lado, os problemas do trigo do outro. Tem muitas tradings que operam fortemente com trigo, ou fortemente com farelo, aí respiraram aliviadas, então tudo isso aconteceu num dia só, deixando o mercado pulando como um macaco de galho em galho. Foi isso que aconteceu, Alex. Quando você fala dessa voracidade dos tomadores aí, dos compradores aí, a gente entende China, Ginaldo, e a China estaria comprando soja brasileira, mesmo a soja brasileira estando mais cara que a americana nesse momento? A soja brasileira está mais cara que a americana, mas é preciso que entendamos também que muita gente que estava descoberto aqui no Brasil também aproveitou para cobrir Tá. suas posições, inclusive de médio e curto prazo, que já faz aí 1 mês, 2 meses e meio, que eles estavam aguardando a oportunidade de compra. Então, quem está podendo sair, sai, né? Essa a realidade. A China está comprando nos Estados Unidos, indiscutivelmente. Mas a China também está comprando aqui no Brasil. Ela sabe que nos Estados Unidos eles não têm toda a soja que eles precisam. Hoje saiu volumes também reportados para a China. Saiu trigo para as Filipinas, trigo americano. Filipinas, saiu soja, safra 2022-23 para a China, saiu soja 2021 para destino desconhecido, que nós presumimos e entendemos que é a China também. Então, está saindo negócio.
Está saindo negócio. Então, Demanda tem, né, Ginaldo? o mercado está vivendo, está se ajustando. O mercado se ajusta, procura uma posição daqui, uma outra dali, um se acalma de um lado, o outro puxa, dá uma perna do outro e vai se ajustando. É isso que faz o mercado. Agora, essas notícias que saem durante o dia, como foi hoje um dia cheio de notícias novas que deram, vamos dizer assim, alta volatilidade no mercado, essas notícias é que realmente deixa a turma, a maioria louca, né? A maioria louca. Eu botei ordem em Chicago para fazer, daí, vamos dizer, com 20 centavos acima, daí a pouco, em 5 minutos, a soja já estava feito, daí a pouco botei para comprar, em 2 minutos estava feito. Com 20 centavos de baixo, isso é loucura, cara. É isso mesmo. Mercado bastante complicado hoje. Mas, Muito enfim, complicado. vamos continuar acompanhando esse mercado. Meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica. E, como eu disse, haja coração, hein? Haja coração. Eu abri o comentário do Bigadões dizendo: prepare o seu coração, porque vai ter notícias para todos os corações. Prepare-se. E é isso aí, a semana vai ser assim. Amanhã também devemos ter um relatório. E depois de amanhã temos o relatório da Conab. A É, Conab poderá, inclusive, surpreender. Não, ela baixou violentamente a safra no relatório passado, talvez ela, estão esperando que ela baixe de novo, talvez ela não baixe. Então, amanhã também podemos ter surpresas. E as surpresas vão valer por meia hora, não muito mais do que isso, porque esperamos que o que vai comandar o mercado é o que está acontecendo. A guerra é um problema sério e é um problema para as commodities também. e mais do que a própria guerra, mas a guerra de informações, né? Que, como você bem Ah, com ponderou, certeza. a gente fica sem saber no que acreditar, né, Ginaldo? Você viu aquela declaração do teu xará, o Alexander, e ele disse: eu fecho o gasoduto para a Alemanha e boto o petróleo acima de $300. E daí, cara, Pois o é. que pode fazer? E se fizerem isso, o petróleo vai para esses níveis. Então, nós temos que ver o que vai acontecer. Boa, Ginaldo. Tá Obrigado, meu bom? caro, mais uma vez pela sua Forte abraço a participação. vocês. Grande abraço. Outro. Saúde e paz. Valeu. Tá aí Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ginaldo, o Grupo Labora aqui com a gente trazendo as informações de mercado. Um mercado difícil de explicar hoje, principalmente por conta da alta volatilidade aí dos preços. No final das contas, prevaleceu um fechamento pressionado aí para o trigo. A gente viu a soja ganhando um pouco de espaço, um pouco de fôlego, principalmente com essa migração aí de gente vendendo trigo e comprando soja. E o milho ficou ali naquele intervalo entre altos e baixos, tentando buscar um meio termo ali, mas durante a sessão de negócios, volatilidade intensa para os 3 produtos lá na Bolsa de Chicago. Vamos passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Olha aí a soja. Para março, $17,400 por bushel, 30 pontos mais 25 de alta. Para maio, 16,89, também com 30 pontos de alta. Julho, 16,55, alta de quase 22 pontos. E o agosto, $16,400 por bushel, 23 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Olha aí, o milho teve até fechamento misto. Primeiro vencimento subiu, 5 pontos mais 25. O março fechou a $7,54 por bushel. O maio, 7,53, 2,25 de alta. O julho perdeu 1 ponto mais 25 a 7,26. E o setembro, $6,73 por bushel. Também não deu conta de se segurar do lado positivo, não. Fechou aí com queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo. Esse aí teve uma variação que a gente não consegue muito entender. Olha aí, o março perdeu 152 pontos a $12,73. O maio perdeu 7,5 a $12,86. O julho, $11,95 por bushel.
uma queda de 57 pontos mais 25, e o setembro, $11 por bushel, uma queda de 41 pontos, portanto, oscilações bastante significativas aí para o trigo também lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, são os números de hoje, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.